Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 7. Amém? Versículo 19. Diz assim: Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão as esquerdas as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Em Israel, de Naftali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iniciamos uma série de mensagens sobre encontrando Deus na crise. E nesses dias, nessas semanas que virão, nós queremos falar sobre isso. Falamos de processos e resultados das semanas anteriores, e agora começamos hoje então essa série de mensagens sobre encontrar Deus na crise. Antes de entrarmos na palavra, na mensagem, e eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 6, mas eu quero falar de alguns conceitos que eu encontrei sobre crise. E aí eu pedi ali para Tamires colocar 2 coisas que eu achei interessantes sobre crise. A crise é o momento que define a evolução. Amém, irmãos? Crise é crescimento. Eu ouvi uma coisa muito interessante, uma coisa de um filósofo, que ele dizia que a crise é o momento em que a pessoa, falando da borboleta, que a borboleta cansa de ser lagarta, cansa de ser aquela que vai consumir apenas, né, comer tudo aquilo que ela encontra, e ela então ela se isola, faz um casulo para si, e ali ela se fecha para ter um encontro consigo mesma. E então começa a sua crise. Então, a partir dali, se desenvolve algo que nem ela sabe que vai surgir. Então, a crise, muitas vezes nós vemos a crise como algo negativo, mas a crise é algo positivo, irmãos. É uma oportunidade que nós temos de crescer. O país está enfrentando uma crise. Há muitos aqui que estão sendo afetados por essa crise. Mas a crise também é uma oportunidade de crescermos. E aí, quando eu fui olhar no dicionário, há vários termos, porque a crise, ela se estabelece em vários ramos, né, da nossa vida. No social, uma crise social é um problema, não é? A crise na doença, ela pode tanto ser negativa quanto positiva. Quando uma pessoa entra em crise num processo de doença, pode ser que a partir dali ela melhore ou piore. Então, a crise, ela se define de muitas formas, mas a crise, ela define um momento, uma definição de evolução. Outra coisa que a crise faz é que a crise desmonta um tipo de mundo para montar outro mundo. A lagarta é totalmente diferente da borboleta. Totalmente diferente. Às vezes nós pensamos assim, meu Deus, mas que crise, o que vai dar? Eu estava pensando, irmãos, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante da história do país, e uma crise verdadeiramente, e a gente olha e não consegue ver muita saída nisso.
Mas, irmãos, a crise, ela desmonta um tipo de mundo. Nós estamos vivendo uma crise por causa de uma corrupção, por causa de um sistema corrupto, por causa de um tipo de política, por causa de um tipo de governo, e a gente espera que essa crise faça com que nós, como nação, possamos evoluir, desmontar um tipo de mundo para montar um novo tipo de país. Essa é a ideia. Nós precisamos entender isso. Quando um casamento entra em crise, quando uma família entra em crise, quando nós precisamos rever algumas coisas conosco mesmo, nós precisamos ver o que nós estamos vivendo, não é? E às vezes nós achamos que a crise é a pior coisa. Então, olha, a partir de hoje, a crise como uma oportunidade de mudança, de evolução e de desmontar um tipo de mundo para montar outro. É só quando a gente entra em crise é que a gente percebe que coisas precisam mudar na nossa vida. Quando você entra numa enfermidade que não existia, você às vezes vai ter que mudar hábitos. Quando você entra numa crise financeira, você vai ter que mudar, desmontar um tipo de mundo, de comportamento para você viver outra coisa. Isso é muito importante. Então, nós queremos, irmãos, né, na crise, muitas vezes, ser libertos. Né? Mas a crise, ela é isso. Ela desmonta um tipo de mundo para montar outro. Outra coisa que eu achei interessante é que a crise é como se fosse uma escada. Você vai subindo e chega um momento que você encontra a parede. Você entra em crise. E agora? O que vai sair daqui? E a crise, ela cria outras coisas para que nós possamos continuar a evoluir. Então, quando a história soa para nós dizendo é necessário crescer. Crise é algo que faz parte de um momento que nos faz crescer. Então, por que disso, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma crise na nação. Amém? Muitos estão vivendo, talvez, crises pessoais. Então, você nem esteja preocupado com a política. E eu quero, nessa noite, falar a respeito dessa história que fala de Gideão. Todos aqui conhecem Gideão? Já ouviram falar? Né? O fraco Gideão, que é encontrado pelo anjo e que recebe a palavra de que ele é um homem valoroso. Mas a história de Gideão, ela se desenvolve no momento em que talvez os israelitas, depois da saída do Egito, estejam passando um dos piores momentos da sua história. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio e na lei do Senhor, na Torá, que eles deveriam se manter fiéis ao seu Deus em todo o tempo. E que eles não deveriam se prostrar a nenhum dos deuses que eles encontrassem no caminho da sua trajetória até Canaã. Mas não foi isso que o povo fez. Quando acabou a dinastia de Josué, eles entraram então no período de Juízes, que é um período onde não existia mais lei, não existia mais profeta, não existia tão... O povo vivia do jeito que queria, da maneira como desejava. E por causa disso eles viveram muitos momentos ruins na nação. Momentos de escassez, momentos de conflito, muitos momentos difíceis. E nesse momento especial do capítulo 6... a palavra do Senhor diz que se levantou um inimigo, que eram os midianitas, durante 7 anos. Lá no versículo 1 do capítulo 6, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, os israelitas estavam vivendo essa época, esse tempo de juízo de Deus. Deus levanta um povo para trabalhar eles. E não era a luta deles não era por território, a luta deles era pelas riquezas que eles tinham. Tu mexe no seu bolso, na sua vida, naquilo que é essencial para a vida, que é comer, aí mexe sério. Eles entravam, a Bíblia diz, como gafanhotos, no versículo 5, olha o que diz assim, eles subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Eles chegavam e tudo que eles encontravam, eles pegavam. Essa nação estava vivendo uma profunda crise. E eles estavam cansados de ser saqueados. Às vezes na nossa vida a gente chega num momento que a gente está cansado de perder. Né? A gente sente que existe um gafanhoto que está roubando tudo que a gente tem.
E quando esse momento aconteceu, quando eles sentiram a crise bater na sua porta verdadeiramente, a palavra do Senhor diz que eles clamaram ao Senhor. Eles começaram a orar. E Deus havia dito, toda vez que vocês clamarem arrependidos, eu vou vir. Eu voltarei. Ele fala isso lá na lei. E o povo então clama, pede ao Senhor que o Senhor se levante. O texto do versículo 6 diz que Israel ficou muito debilitado, muito fraca com a presença dos midianitas. Então eles clamaram ao Senhor. E tendo os filhos de Deus clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E aí o profeta vem e ele diz no versículo 8, olha só. Eu, segunda parte, é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses amorreus, em cuja terra vocês vivem, vocês não me deram ouvidos. Eu entendo aqui, irmãos, que Deus, em vez de mandar um salvador, num primeiro momento, ele manda um profeta para produzir arrependimento, para produzir uma mudança de vida. Às vezes, irmãos, Deus suscita um profeta para mostrar o que tem que mudar na nossa vida. Não dá para fazer nada, não dá para encontrar Deus na crise se primeiro o nosso coração não estiver aberto para ser quebrado pela graça de Deus. Depois que ele pega e entrega a sua palavra, ele faz com que o povo entenda por que eles estão ali. O Senhor levanta um homem que está escondido, num lugar errado. E a palavra do Senhor diz que ele envia então um anjo. Sobre 7 situações, irmãos, de como que foi que Gideão encontrou Deus na crise dele. E como que talvez você vai encontrar Deus na sua crise hoje. Amém? 7 lições. Naquilo que é a primeira lição, Deus enviou um anjo. E não era qualquer anjo. Era o anjo do Senhor. Então, versículo 11, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abias Rita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. O trigo não era para ser malhado no lagar. O lagar é lugar de pisar uvas. Mas ele estava lá para tentar proteger o seu trigo dos midianitas. Ele estava lá naquele lugar. E eu gosto muito de pensar, já falei assim que eu sou igual o Bob, né? Mundo maravilhoso de Bob, assim, eu fico pensando na cena. O Senhor lá sentado e ele trabalhando lá escondidinho, o anjo observando. Sentadinho. Você consegue pensar na cena? Você consegue imaginar essa cena? Ele está lá observando Gideão e então o anjo do Senhor lhe aparece e lhe diz, o Senhor é contigo, homem muito valoroso. A primeira lição que a gente aprende quando Deus aparece na crise de Gideão é que Deus envia uma palavra de encorajamento. Uma palavra de encorajamento. Primeiro ele envia o profeta. O profeta diz o porquê. Às vezes, irmãos, nós precisamos saber o porquê, para daí a palavra de encorajamento entrar. E aqui vem a primeira lição de encontrar Deus na crise. E numa crise, irmãos, não há nada mais tremendo do que você receber uma palavra de encorajamento. Uma palavra que vai trazer coragem novamente em você. Uma palavra que vai te levantar na crise. Por quê? Porque o Gideão ele não acreditava mais nele. Ele não acreditava mais em Deus, ele não acreditava mais no povo, ele não acreditava mais em nada. Então ele recebe a visita de um anjo que diz, ó homem muito valoroso. E ele não está falando com homem valoroso, nem corajoso, nem poderoso, mas com medroso, um fraco, um fugitivo, alguém que está escondido. A crise, irmãos, ela rouba da gente a força. A crise, ela rouba de nós a coragem do dia a dia.
A crise, ela rouba da gente, sabe? Você entra em processos que se diz assim, vou desistir de tudo, não quero mais saber, não estou vendo Deus aqui, eu trabalho, eu luto, olha a minha saúde, olha o jeito, eu não acredito. E daí vem uma palavra de encorajamento, irmãos, e ela levanta você. Encontrar Deus na crise é encontrar palavras de encorajamento. Às vezes, irmãos, a gente quer corrigir pessoas, mas às vezes, irmãos, nós precisamos levar Cristo para as pessoas, encorajando na crise delas. Sabe, irmãos? Porque apanhar só não dá. Tem uma hora que você está já desfalecido por tudo. E você precisa que alguém chegue e diga, olha, você tem valor. Deus ainda acredita em você. A coisa vai mudar. Não vai ficar assim. Então, crise, como nós falamos, é uma oportunidade de mudança. É uma oportunidade de crescimento. E o anjo do Senhor aparece e diz, o Senhor te chama de valoroso, você é um homem valente. Acho que ele deve ter feito como hoje a pastora Augusta ministrou aqui de manhã, né? Ele deve ter rido. Tá. Né? Igual a Sara, se riu. Você nem sabe como é que eu tô. Você imagina como é que eu tô. Eu tô fraco. Mas o anjo insistiu com ele. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 12. O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão. Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que veio tudo isso? Não é isso que pensa quem está em crise? Se o Senhor é conosco, por que veio tudo isso? Onde é que estão todas as suas maravilhas? Onde é que está o Senhor? O que eu fiz de errado para estar merecendo isso? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha o que responde o anjo. Então se virou o Senhor para Gideão. Eu gosto disso, fico pensando assim, o anjo andando e o Gideão atrás dele falando. E o anjo vira assim, eu tô te enviando. Eu vou fazer você vencer. Eu vou fazer a coisa mudar. Eu, Gideão, sou contigo. Homem muito valoroso. Mulher muito valorosa. Eu vou usar a força que você tem para libertar Israel das mãos do inimigo. Gosto de pensar como é que o Senhor olha para a gente muitas vezes assim. Em vez de ficar reclamando, acredita em você, porque eu sou contigo. Eu sou com você. Eu sou com a tua vida. Eu sou com o teu futuro. Com a força que você tem, que parece não ser nada. Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não posso. Que é o que ele vai continuar, irmãos. Esse cara é insistente. Esse cara é insistente. Olha o que ele diz no versículo 15. Senhor meu, como que livrarei Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Há uma versão que diz que é o mais pobre. E eu sou o menor da minha família. O cara estava tão para baixo, irmãos, porque crise deixa a gente tão para baixo. Mexe na nossa autoestima. Mexe na nossa força. Mexe na nossa garra. Mexe em tudo. Diz, eu sou o menor. E a palavra do Senhor diz assim como imagina a sua alma, ela é. Por isso que a palavra de Deus é um refrigério, é um encorajamento, são gotas tremendas para a nossa história, irmãos. Por isso você tem que se apropriar da palavra todo dia, se levanta desanimado. Vai ler Bíblia, irmãos, porque Deus vai te fortalecer. A palavra do Senhor, acho que no Salmo 19 diz, a tua palavra refrigera a minha alma. Tua palavra refrigera a minha alma. Encorajamento vem pela palavra de Deus, irmãos. Não espere o domingo para Deus usar o pastor, quem quer que seja aqui, para que você se levante. Tenha o hábito de primeiro, quer ser vencedor na vida, seja encorajado pela palavra. Deus sempre fala. Deus sempre fala.
A tua palavra, ela vai refrigerar a minha alma. É como se você tivesse muita sede, precisasse beber uma água bem gelada. Num dia bem quente, vem aquela água e ela te revigora. Irmãos, nem Coca-Cola suando na garrafa faz isso pela gente. Só água. Entende? Só a palavra faz isso na vida da gente. Só a palavra. A gente pode gostar muito, né, pastor, de Coca-Cola, mas é só a água que tira a sede. É só a palavra de Deus que refrigera a nossa alma. Então, irmãos, é muito bom ser encorajado. E no que consistiu o encorajamento de Deus na crise de Gideão? Primeiro, e aqui está dentro do primeiro ponto ainda, Deus o valorizou. Deus lembrou que ele era valente e Deus lembrou que ele tinha força. Diga ao fraco, eu sou forte. Tem alguém se sentindo fraco aqui hoje? Diga para você mesmo, eu sou forte. Eu sou valoroso. Eu tenho valor para Deus. Deus está falando comigo agora. Deus está me encorajando. Deus o valorizou. Segunda coisa que Deus fez, Deus deu-lhe a certeza da sua presença. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Gideão. Uma coisa é ser encorajado pela palavra, outra coisa é ter certeza, Deus é comigo. Eu lembro que nós trabalhamos sempre por conta, eu e o Emerson, e aí chegou um ponto que a gente entrou numa crise. Aonde a gente estava não dava mais. Não, a gente não conseguia mais viver do nosso trabalho. Então ele foi procurar o primeiro emprego dele. Ele nunca tinha trabalhado, já tinha trabalhado, mas logo na adolescência não tinha experiência. E aí ele fez um jejum, porque ele recebeu uma palavra. E eu lembro que ele levantou cedo e ele falou assim, o primeiro lugar que eu for hoje eu vou ser contratado. E ele foi, em primeiro lugar. Vai nessa tua força. Homem valoroso. A palavra o encorajou. E Deus deu a certeza dentro dele, eu estou com você. Como é bom saber que Deus é conosco, irmãos. Terceira coisa, irmãos, que Deus fez nesse processo de encorajamento. Experiências sobrenaturais. O cara estava falando com o anjo do Senhor. Falando com o anjo do Senhor, como tem um monte de gente dentro da igreja, falando com o anjo do Senhor, ouvindo a boca de Deus falar. E aí a palavra do Senhor diz que ele diz assim, se é o Senhor, né, versículo 17, que está aqui comigo mesmo, se é o Senhor que está falando comigo, então eu rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, porque eu vou fazer uma oferta e eu quero ver um sinal sobrenatural. Quero ver se é Deus mesmo. Quero ver se é Deus. Esse cara aqui é complicadão, irmãos. Mas ele é bem parecido com bastante gente que está aqui, inclusive eu. Às vezes a gente também fica pedindo sinal. Não um sinal, Senhor, para eu me movimentar. Só espera um pouquinho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um jejum de 30 dias, uns 30 dias o Senhor responde com fogo, faz uma tocha no meio da sala onde eu estiver. Né? E aí ele vai. Aí ele pega, traz uma oferta, põe diante do Senhor e o Senhor fala para ele, esperarei até que você volte. Então entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. E Gideão percebeu que era Deus. Deus tem que mandar um anjo para confirmar que é Ele que está nos encorajando. Não precisaria, né, irmãos? Mas o anjo, ele decide encorajar ele com uma experiência sobrenatural. Às vezes Deus faz isso, irmãos. Às vezes Deus faz coisa sobrenatural. Deus nos levanta de forma sobrenatural. E ele teve essa experiência sobrenatural. E quando ele teve essa experiência sobrenatural, acabou a guerra dele com Deus. Porque no momento da crise, a gente faz guerra com Deus. A gente diz assim, Deus não é por mim, Deus não me ama mais,
Deus esqueceu de mim, Deus não ouve a minha oração, Deus é com fulano, mas não é comigo. E aí a Bíblia fala aqui no versículo 23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Jeová Shalom. Porque a partir desse momento ele encoraja ele a sentir paz novamente. Paz com Deus, irmãos. Na nossa crise, e eu já vivi isso, e talvez você pense, nossa, como a pastora é uma mulher sem fé. Eu sou real, irmãos, igual a você, sou humana, igual a você. E no momento que a gente enfrenta a crise, a gente parece que está brigando com Deus, não é nem com os outros. A gente diz, por que Deus está permitindo isso? Deus não me ama mais. Deus fechou a porta. Deus! E ele diz, paz seja contigo, Gisele. Paz seja contigo, Marli. Eu sou com você. No momento em que Deus nos encontra na crise, por meio do encorajamento, ele faz paz conosco. O Senhor da paz vem e aquela guerra que a gente sentia entre ele e nós, ela cessa. O coração começa a sentir, não, Deus é comigo. Ai, que gostoso. Ai, eu não preciso ficar assim tão angustiado, porque o Senhor me ama. Eu tenho certeza disso. Talvez nessa noite você chegou aqui tão perturbado, se sentindo numa guerra, e como um bom religioso, lógico, você não vai falar que é Deus, é o cão, é o diabo, mas lá no fundo você diz assim, eu acho que é Deus. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, não, tenho paz com você. Eu estou te encorajando, filho, filha, para você se levantar nesse tempo, nessa tua crise. Amém, irmãos? Amém? Deus, Jeová Shalom, está neste lugar. A segunda lição que nós aprendemos, e agora não é subponto do primeiro, é que os altares precisam ser derrubados na nossa vida em tempos de crise. E aí eu achei uma frase que o Tim Keller escreveu, tremenda. Pode pôr pra gente? Que ele falou a respeito de destruirmos alguns altares. E esses altares, eles precisam ser derrubados na nossa vida. E você vai encontrar isso ali no versículo 25. Ele diz, naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Deus fala para ele assim, eu estou com você, mas você vai ter que tirar alguns ídolos da tua história. E olha só o que o Tim Keller, ele fala no comentário bíblico dele sobre esse texto de Juízes. Ele diz assim, Deus não nos ajudará com os problemas óbvios e visíveis, sejam eles financeiros, doença, comida, vestidura, o que você necessita, enquanto dermos o mesmo valor a eles que damos a Deus. Olha que forte isso. Deus não nos ajudará com os problemas óbvios e visíveis. Teu problema de dinheiro. Aí você já desanimou de ir para a igreja, ficou difícil. Não tem dinheiro para ir para a igreja. Né? Teu problema virou saúde. Não tem mais saúde para ir na igreja. O problema é comida. Se eu gastar o dinheiro do ônibus ou da gasolina para ir, vai ficar difícil. Então Deus diz que não nos ajudará com os problemas óbvios e visíveis, enquanto nós dermos o mesmo valor a eles que damos a Deus. Meu problema é que eu não tenho um companheiro. Então, o que eu vou me dar para Deus? Por quê? Então ele diz assim, você quer ter vitória na tua crise, Gideão? Quebra os deuses da tua história. Quebra os ídolos que dividem você comigo. Quebra. E sabe aonde estão esses ídolos? Na casa do teu pai. Eu achei essa palavra, esse comentário dele tão forte, irmãos, porque eu vejo gente dentro da igreja sofrendo, irmãos, abandonando Jesus, perdendo a fé, perdendo, porque está doente, outro porque está com problema. Irmão,
Se isso é maior que o Deus que você diz servir, então você está com um grande ídolo para ser derrubado na tua história. E a tua crise só vai acabar quando ele cair. Quando ele cair por terra, o Senhor vai ser com a tua vida, irmãos. Gideão fica sabendo que Deus precisa ser o primeiro na sua vida, porque aquele povo estava vivendo aquilo por causa da idolatria. Porque eles serviam a Deus e serviam o diabo. Eles serviam a Baal e serviam a Deus. Baal era o Deus da agricultura, da provisão deles. Então eles pensavam assim, não tem nada a ver, né? Vamos acender uma vela para o cão e vamos acender uma vela para Deus. Mas crente não faz isso, pastora. Mas crente deixa de vir para a igreja para adorar os seus ídolos. Deixa, irmãos. O primeiro altar que ele tinha que derrubar era de um ídolo familiar. Não podemos esquecer que ele tinha a sua vida financeira nas terras do pai. E o Joás era idólatra. Irmãos, a dependência dele financeira estava na casinha do pai. Às vezes o poste ídolo não é um pai, mas é o gerente do banco. Ele vai dar solução para o meu problema segunda-feira. Aí eu estou muito preocupada, então nem vou na igreja hoje, eu estou indisposto. Mas amanhã o meu gerente resolve o meu problema. Derruba esse ídolo. Por quê? Porque ele precisava, irmãos, entender que assim como Abraão, para viver o melhor de Deus, ele tinha que começar vivendo os princípios de Deus. Ele diz, deixa essa terra e a casa de teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o pai dele era um idólatra, fazedor de ídolos. Ele vai lá, diz a tradição judaica, já falei aqui no outro sermão, que ele quebrou todos os ídolos do pai. E é isso que Gideão vai fazer. Gideão, ele pega, chama uma turma, edifica um altar ao Senhor, né, que o Senhor pede para ele, mas ele diz assim, você vai edificar o altar e daí depois vai quebrar a cabeça do ídolo, vai quebrar esse ídolo no meio, vai arrebentar com ele. Então, olha o que diz o versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Encontrar Deus na crise, irmãos, é encontrar Deus em obediência. Quer entrar numa forma nova na vida? Quer ser diferente? Quer ser vitorioso? Quer? Então tá. Então entra no caminho da obediência. Encontrar Deus na crise é encontrar a obediência. Encontrar Deus na crise é encontrar os conselhos de vitória que vão mudar a tua história. São esses. Ele diz, vai lá e arrebenta com esses altares. Ele pega os servos dele, vão de madrugada, né? Vão de noite, porque ele não fez de dia, porque ele ainda era medrosão. Pegou e montou o altar, quebrou o ídolo. Quando foi de manhã, logo cedinho, porque a turma levantava cedo, os homens da cidade viram o altar de Baal derrubado. E o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi foram oferecido no altar edificado. Aí uns diziam para os outros, quem foi que fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que ele morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. O povo de Deus, irmãos, estava falando para ele, pode negociar, vai lá, acaba com ele, porque tem gente que quando a gente é radical, ela diz assim, mas você fez uma coisa muito radical. Porque ser crente é radical, mas o Senhor vai ser com você. Aí o pai dele, olha só como Deus restaura toda essa casa. Porém, Joás disse a todos que puseram contra ele, contenderei vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. No momento em que você começa a obedecer os princípios de Deus, Satanás declara guerra.
Agora ele se levantou. Ah, agora a Neide se levantou. Agora a Tati se levantou. Agora a Marli se levantou. Agora o pastor Geomir se levantou. Agora ele é meu inimigo. Então me contendo. Ele se posicionou. E é no momento que você se posiciona, irmãos, que Deus começa a trabalhar de uma forma. Você não vê o sobrenatural, Deus não usa a pessoa, irmãos, e você vai atraindo pessoas por causa de uma vida cheia do Espírito. Deus se apoderou dele, Gideão não era mais o mesmo, irmãos. Encontrar Deus na crise é encontrar o poder do Espírito. Encontrar Deus na crise é encontrar o poder do Espírito para você tocar a trombeta. E as pessoas começarem a se aninhar e querer estar perto de você e quererem lutar junto com você pelas suas batalhas. Ah, isso é muito bom. Quando ele é revestido, os povos se aproximam, porque ele passa a ser uma testemunha viva de Deus. Um mensageiro vivo de Deus. Irmão, um mensageiro vazio do Espírito Santo não chama ninguém para perto de si. Mas um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Uma criança, Mateus, cheia do Espírito Santo, ela faz coisa tremenda. Ela aproxima pessoas. Um adolescente cheio do Espírito Santo aproxima pessoas de si. Então, essa é a terceira lição. A quarta lição que Gideão aprende no tempo da crise é que Deus aumenta-lhe a fé. Depois de tudo isso, irmãos, o povo se une a ele. E aí no capítulo 7, aliás, nós vamos entrar aqui. Esse povo de 32 mil pessoas chega até ele. A primeira coisa que Deus faz para aumentar a fé dele foi responder à sua incredulidade com sinais. Gente, esse Gideão aqui é um cara, para mim, eu vou estudar ele bem para ficar craque nele. Mas o Gideão, ele chega e diz assim: se has de livrar Israel por meu intermédio, como você disse, eis que eu porei uma porção de eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. A primeira coisa que Deus faz para fortalecer a fé dele, irmãos, é mostrar o sobrenatural, né? Nós falamos aqui lá no encorajamento. E quando ele aumenta a fé, ele tem que aumentar a fé de quem luta por ele, irmãos. Ele faz. Só que depois que ele mostra o sinal, olha o que ele faz com o Gideão. Ele enfraquece o Gideão. Aqui começa Gideão na crise vencer verdadeiramente sua batalha. Se unem a ele 32 mil homens que chegam para eles: nós vamos lutar junto com você. Nossa, Gideão nessa hora deve ter se sentido cara, né? Pensa. Deus fala com ele, o anjo se vira, ele vê a lã ficar molhada, vê a terra ficar seca, vê a terra ficar molhada, a lã ficar seca. Ah, ele deve estar se sentindo cambeta e enche um exército. Gente, 32 mil é 32 mil, é quase uma população de algumas cidades. Só que daí Deus diz assim: tem gente demais com você. Aí ele começa a enfraquecer a fé do Gideão. Como assim? Poxa, mas não é agora que o Senhor me capacitou a proclamar, a convocar o povo, que eu me senti fortão. Agora o Senhor diz que tem muita gente comigo. Ele diz assim: queridão, mas só que eu não vou entregar os midianitas nas suas mãos com todo esse povo. Porque senão eles vão dizer que quem livrou fui eles e não eu. E a glória é minha, não é tua. Sabe quem vai vencer a tua crise? Não é você. Não é você. Aí Deus pega, irmãos, começa a dar sinais. Te levanta, te engrandece, você está indo naquele crescimento. Ele diz assim: descer a montanha. Mas eu digo: Deus, eu pensei que era só subir. Não, se for só subir, você vai achar que é você e não eu.
Então, é o seguinte, olha o que ele diz. Apregou, pois, ao ouvido do povo. Quem for tímido e medroso, volte-se. Pode voltar embora. Todo esse povo se reuniu com você, não é nada se eles são medrosos e tímidos, porque Deus não usa gente tímida e nem medrosa. Então você vai falar para ele, tem medroso aí? Tem tímido aí? Tímido, irmãos, não é uma pessoa, o pastor disse que é tímido. Diz que é tímido, né? Mas quando ele está exercendo o ministério dele, ele é forte. Por quê? Porque ele tem uma característica de uma pessoa introspectiva. Mas ele não é tímido no espírito. É ousado. Você entende a diferença, irmãos? Tem gente que é tudo... Eu posso fazer. Quando chega na hora é igual o Pedrão. Não conhece Jesus, não. Nunca vi ele. Nem a cara dele, nem nada dele. Não sei o que é. Sabe aquele cara que fica assim... né? Aí quando ele vai para lá, né? E ele se pode fazer o propósito. Porque, irmãos, tinha uma companheira de oração de guerra. Vamos orar, vamos fazer jejum. Aí começava a descer a montanha-russa. Mas assim, você fica chateado se deixar você sozinho? Eu falei, pô, não, Gisele, a tribulação lá em casa, o diabo tá solto lá em casa. Eu falei, você vai continuar. Eu vou continuar orando. Mas eu tô fraca, não aguento o peso, eu sinto um peso. Pois é, irmã. Mas Deus é contigo. É a primeira a dizer, eu vou. Né? Vai fazer. Irmãos, o Senhor, ele responde a incredulidade com um sinal, daí ele enfraquece. Ele, sabe quantos vão embora, gente? Olha quanto engano. 22.000 vão embora. O Gideão deve ter falado, Senhor, porque a palavra fala no versículo 12, olha o que ela diz a respeito do exército do inimigo, irmãos. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Gente, tem aqui o sargento, tem 50 de um lado, 500.000 do outro. Sem cara, irmão. Pois é, o Gideão estava começando a sentir que ele podia, né? Tava achando que ele era o... Como é que era o nome? Stallone? Lá? O Rock. Tava achando que ele era o Rock Balboa. Aí ele... 22.000 foi embora. Beijo, tchau. Foi bom estar com você. Foi bom entrar na batalha. Mas agora, Gideão, não posso com isso. Não aguento, não. Depois de animar, ele diminui o exército. Para mostrar que a vitória é sempre de Deus. Deus é forte. E eu agora sou fraco. Aí ele faz um teste, mas aí não tem muita gente de Deus. Esse Deus, gente, eu fico pensando, Deus, por que você tem que fazer uns negócios desses? Ele fala assim, tem muita gente. 10.000 é muita gente. Vai fazer um negócio. Vocês vão lá para a beira do rio, e aí você chama o povo e manda eles beberem água. Os que se colocarem em posição de cão e lamberem a água, você observa eles. Os que dobrarem o joelho e pegarem com a mão a água, esse você pode tirar. O que isso quer dizer, irmãos? Primeiro, Deus rejeita os medrosos e tímidos, está no versículo 3. Deus rejeita os orgulhosos, porque aqueles que se ajoelham não são os mesmos que se prostram, tá? Não são mesmo. É muito diferente estar de joelho e estar prostrado. Porque estar prostrado é estar totalmente rendido. Vocês entendem, irmãos? É doida essa pastora, né? É para você entender, irmãos. Deixa eu ver se eu vou conseguir levantar agora. Depois você tá.
Deus rejeita os medrosos e tímidos, Deus rejeita os orgulhosos, mas Deus usa os fracos. O que diz 2 Coríntios 12, do 7 ao 9? Lembra quando Paulo está falando que quando ele se sentia fraco, então é que ele via que ele era forte? Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus rejeita os medrosos e tímidos. Deus rejeita os orgulhosos, que ainda podem ficar um pouco de pé. Os guerreiros que estão ali de joelho. Não. Usa-me, Senhor. Usa-me. Vamos ver como é que ela vai falar agora. Mas tem gente totalmente rendida. É esses que ficam. E sabe quantos ficam? 300. Quanto era a multidão? Como a areia do mar. O Gideão olhou e falou assim, 300. 300, Deus. Deus já o enfraqueceu para que você visse claramente que é Ele quem salva? Você já se sentiu tão fraco, às vezes você pensa assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Que Ele trabalha por meio dessa fraqueza? Você já sentiu isso? Que Ele vai trabalhar com você quando você é fraco. Hebreus 11, do 32 ao 34, ele diz assim, já estou acabando. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir-me a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque a força dele está no Senhor. Gideão, você vai vencer essa guerra porque eu sou com você, não é porque você é alguma coisa. Deus aumenta a fé dele, respondendo à sua incredulidade com sinais, enfraquecendo a sua fé e, terceira coisa, mostrando que as coisas que se opõem não são tão fortes quanto parece. Às vezes a gente projeta o inimigo com mais força que ele tem, por causa dos gritos que ele dá, do latido que ele dá. Eu sei o que eu estou falando. Você é muito maior que ele, mas ele parece que... né? E era o que ele sentia. Ele sentia... E depois de tudo isso que Deus faz com ele, voltando lá para o texto, no capítulo 7, o Senhor... ele novamente fala com Deus. Agora Deus vem falar com ele. Você está duvidando ainda, Gideãozinho? Você está duvidando de mim? Que eu possa ser com você? Então, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço para o arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. E eis que um pão de cevada, não era de trigo, era de cevada, trigo inferior, rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem de israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo Gideão ouvido isso,
contar este sonho e o seu significado, adorou a Deus. Irmãos, olha só o que Deus fez para ele. Pensa na cena, porque eu pensei. Um pão francês seco, aquele pão duro que está lá 10 dias no teu armário. Se esqueceu dele. Aí, né, porque o pão de cevada é redondo, o judaico, ele é redondo, certo? Ele é chatinho, pão é redondinho. Mas vamos pensar no pão francês, se desmanchando, rolando aquele negócio. Só que a Bíblia diz que à medida que ele foi se aproximando do inimigo, ele foi ficando forte e pô! O Gideão se vê naquele pãozinho, diz assim, se eu que sou um pãozinho de cevada, vou destruir o comandante? Ninguém pode comigo, oh glória, aleluia! O homem adora a Deus. Irmão, quando você tem convicção de quem você é no Senhor, o que você faz? Adore. Adore. Adore a Deus, Ele adora. E o que você vai encontrar na crise, irmãos? A quinta coisa, você vai adorar. Encontrar Deus na crise é encontrá-lo na adoração. Irmãos, quando você descobre quem você é em Deus, quando você é encorajado, quando você é provado no sinal de Deus, no sobrenatural, quando Deus começa a dar respostas de que Ele é com você, você o adora. E eu lembro que aquele CD com muito louvor, ele foi tão essencial na minha vida, na vida de pessoas que eu conheço, né? Toda a honra, toda a glória, né, ao Senhor. Mas aquela adoração daquela moça naquele momento, não tem uma música ruim daquele CD, né? O hino da vitória, a tua palavra escondi, porque Ele é Deus. Vocês já ouviram esse CD, gente? Vocês que são mais novos? Mas, olha, eu lembro que o Felipe, na época, ele era ainda nem pré-adolescente, junior, passava o Sandy Júnior e tinha aquele CD 4 estações. E ele falou assim para mim, mãe, eu posso comprar o CD da Sandy Júnior 4 estações? Falei, eu, pastor, um CD secular, não sei o que. Só que na hora o Espírito Santo falou para mim assim, pode comprar para ele. E eu fiquei tão confusa com aquilo, eu falei assim, meu Deus, vou dar um CD secular pro Felipe. Deus falou para mim, dê para ele. Eu fui e comprei o CD. Aí nós fomos um retiro de carnaval. E a irmã Rosane, esposa do pastor Eduardo, foi cantar com muito louvor. Gente, a irmã Rosane cantando é uma coisa de doido. Ela é tremenda, uma mulher muito ungida. E ela começou a cantar. Deus não rejeita a oração. E o Felipe sempre sentava do meu lado. Oração é alimento. E o Felipe... Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Quando terminou a música, ele falou assim, mãe, pode quebrar o CD 4 estações, compra esse da tia aí. E até hoje é um CD, irmãos, que a gente ouve, porque, irmãos, no momento que você descobre quem você é no Senhor, você diz... Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Não é que nem um cântico. Irmãos, essa canção de Davi, do capítulo 29 de Salmo, para mim é um hino pentecostal. Tributai ao Senhor, aleluia, glória a Deus, a voz do Senhor ressoa. Gente, é um hino pentecostal. O Salmo 29 é um hino pentecostal. Irmão, essa adoração fez uma diferença. Quando Deus afirma claramente que é com Ele, nada é mais poderoso que a adoração. Toda a terra vai subir. Você não é porque estão cantando, é porque você sente 1000 graus de poder. Irmãos, eu e essa aqui. Domingo passado. Sentado na igreja, o irmão pegou o violão, só violãozinho. Tudo bem que ele é o músico, mas ele cantou aquela música Leva-me Além. E eu e ela sentada no banco, bem simplesinho. Como é que ela começa mesmo?
render a ti adoração, mergulhar meu ser. É o que meu coração deseja da manhã. Eu sou ruim de gravar. Estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Gente, no momento que ele cantou aquilo, parecia que eu ia morrer naquele banco. Sabe quando você encontra e tem aquelas músicas que é tua e do teu marido, assim, que embala a tua história? Parecia que eu estava me encontrando com meu amado e dizendo: estou apaixonada cada vez mais por ti. Sabe, dizer um eu te amo de todo o coração. Sentir aquela música, adoração, irmãos. Isso é adoração. Vai além de você. Não é performance, não é movimento, não é o que os outros fazem. É algo que muda a história. E a última coisa, e tô acabando mesmo, estratégia. Numa crise, nada mais tremendo que uma grande ideia, uma grande estratégia. E uma boa equipe de 300, irmãos. Não precisa ser 32 mil. Porque uma equipe de 300, irmãos, ela é, com você, é muito mais poderosa que uma equipe de 32 mil. Eu farei você vencer com nenhum homem, eu serei contigo. É isso que Deus fala para Gideão. Agora olha a estratégia. Colocados no lugar certo. Gideão encontrou Deus na crise porque teve estratégia. Talvez você precise de uma estratégia no teu negócio, no teu trabalho, na tua vida hoje. Você precisa de uma estratégia, de uma ideia, de um conselho que vai fazer toda a diferença. Mas no caso dele aqui, olha qual era a regra de Deus. Coloque no lugar certo. Falando de igreja, irmãos, é que isso aqui é uma lição poderosa de liderança. Gente no lugar certo vai fazer a coisa certa, na hora certa e vai dar certo. Segunda coisa, obedientes a Gideão, que é o que diz o versículo 18 do capítulo, ele diz assim, gente que vai dizer, pela espada, pelo Senhor e pela espada de Gideão, gente que vai caminhar na tua visão, que está com você. Porque está com gente que não está com você, irmãos, está por ela, não adianta. A pessoa tem que estar com a gente. Tem que estar na nossa visão, irmãos, aí vai dar certo. Porque Deus chama os fracos para fazer a coisa acontecer. E terceira coisa, em tempo de ação. Versículo 19 diz para ele. Entrou Gideão, aliás, desculpa, estou no 7. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com ele iam em mediações reais e o princípio da vigília. No tempo certo eles agiram. Quando virou o turno, uns estavam voltando para a tenda e os outros estavam ainda fracos levantando. Gideão deu a ordem. Me dá meu cântaro? Ali. Tomara que eu consiga. O Gideão, irmãos, tem uma estratégia. A estratégia é: você vai pegar e você vai colocar a trombeta na boca, um cântaro vazio, cântaro não é dessa forma, tá? E dentro tochas. No momento em que eu der a ordem, você vai dar ordem aos teus homens e vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. E você vai tocar a trombeta e você vai quebrar esses cântaros vazios e você vai brilhar com a tocha. E essa foi a estratégia de Deus. Sabe o que isso representa? Esse cântaro vazio, essa trombeta na mão e essa tocha escondida, irmãos. Primeiro, irmãos, trombeta, palavra de Deus, louvor, adoração. Lá em 2 Crônicas 20, eles vencem a guerra sem ação nenhuma pela adoração. Hoje vocês vão cantar.
Hoje vocês vão cantar, só cantar. Podem ficar tranquilos, vão cantar. Viu, Josafá? Bota o povo para cantar, bota o pessoal aí, porque eu vou dar essa vitória. Josué venceu e derrubou as muralhas de Jericó pelo louvor. Toque a trombeta. Quando eu disser, toque a trombeta. Irmãos, nós precisamos voltar a ter uma adoração poderosa. A palavra de Deus precisa ser proclamada com poder. Outros sem outra interpretação, irmãos. Mas foi o que o Senhor falou no meu coração. O cântaro vazio, sabe o que é? Nós somos vasos. O poder, irmãos, está aqui dentro, não está aqui fora. Isso aqui se quebra, irmãos. Você está disposto a se renunciar, a ser vencido para vencer as guerras de Deus? E a tocha, irmãos, é a vida do Espírito dentro de você, esperando para ser liberada. Esperando para ser liberada. Aí Gideão está lá. Todos os pedidos, cada um citando, o Senhor disse, pode ir, Gideão. E provavelmente ele deve ter dado aquele brado de vitória gostoso que a Ana dava. Né? Dê um brado de vitória ao Senhor! E aí ele... E a luz brilha. E na hora que a luz brilha, a Liga fala com o arraial dos fogos. E eles começam a falar entre eles. Cada um vai assistir o inimigo. Você não vai precisar de nada. Só fazer. Deus faz o extraordinário. No versículo 25. Os inimigos se confundem, no versículo 21, e eles não precisam usar a espada. No versículo 22, a derrota do inimigo era certa, e todos, lembra dos 32 mil? Foram chamados agora, porque os 300 obedeceram. Talvez na igreja a gente só possa usar um pouco, mas todos vão participar do despojo de guerra, em nome de Jesus, irmãos. Agora os 32 mil entram, toda a nação entra, e eles perseguem. E lá no versículo 25, é aqui, isso daqui, não tinha observado. Já preguei esse texto. E prenderam os 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha. E o Zeeb mataram no lagar. Onde que estava Gideão quando Deus o encontrou? No lagar. Aonde foi que o anjo se manifestou? Na penha. Tá vendo, Gideão, quem eu sou? Tá vendo, filho, filha, quem eu sou? Eles são mortos em uma penha e no lagar dos seus principados, Oreb e Zeeb. Não tive tempo para estudar o nome deles. Posso até trazer semana que vem, mas o que eu quero dizer é uma coisa. Aonde o inimigo está te derrubando hoje, trazendo uma crise hoje, é onde ele vai ser derrotado na tua vida, em nome de Jesus. Aonde ele se posicionou é aonde ele vai receber a derrota, o decreto final da história dele na tua vida. Quantos entendem isso? É na doença, é no casamento, é na vida financeira, é na igreja, é em algum lugar. É aí aonde o Senhor vai botar o teu inimigo caído. Quantos tomam posse disso? Quantos recebem essa palavra? Quantos aqui nessa noite precisam se levantar e acreditar que tem valor para Deus? É no lugar da tua derrota onde o Senhor vai te exaltar, meu irmão e minha irmã. É nesse lugar. É nesse lugar. Então, queira ser, sim, um vaso vazio para Deus. Para na hora em que Ele quiser te usar, você possa ser quebrado por Ele. E a luz que é dele, não tua, apareça. Meu irmão, Deus é tremendo. E use a adoração. Vá para casa, irmãos. E cante um hino de adoração a Deus. Cante um hino de adoração a Deus. Nós fazemos parte de uma igreja, irmãos, de uma geração que vem de hinos poderosos de Deus. Muda o cântico, irmãos. Tem muita música nesse tempo maravilhosa também. Essa que foi cantada hoje, Vento do Espírito, se move. Há músicas lindíssimas, irmãos, mas há muito humanismo na adoração hoje. Adore a Deus. Adore a Deus. Exalte a Deus.
Exalte o Senhor. Pega o inário, irmãos. E você tá lá triste, você canta: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se não sabe cantar esse, cante: grandioso és tu. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Irmãos, quando a gente entende que Deus é conosco, tudo muda. Nossa adoração muda, nosso posicionamento muda, nossa postura muda, as pessoas que vêm até nós mudam. Você vai andar com gente corajosa, irmãos, que você vai poder contar com elas. E é lá no lugar da tua derrota que Deus vai destruir o inimigo. É lá no lugar da tua derrota. Vamos ficar de pé. E nós queremos pedir ao Senhor que você seja fortalecido. Queremos encorajar você nessa noite, orar por você. Dizer: eu estou aqui para te abraçar. Porque eu sei que não está fácil. Eu sei que não está fácil, mas você não está sozinho. Você tem valor. Você tem muito valor. Eu sou contigo. Você está crescendo. Você está sendo fortalecido, diz o Senhor. Você vai parar de reclamar. Você vai assumir um compromisso e dizer: Deus, eu vou adorar. Eu vou te adorar, Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu vou te adorar. Eu vou me permitir ser quebrada em adoração, para que a tua luz brilhe, Senhor, e o inimigo fique confundido. E o meu inimigo vai ser derrubado no lugar onde ele está tentando me derrotar. Ele vai ser vencido nesse lugar. E todos verão que o Senhor é comigo. Todos verão que o Senhor é comigo. Você quer receber um abraço de Deus nessa noite? Comece a adorar a Deus. Faça o que o Senhor falou para ele: eu estou contigo. E ele o adorou. Adore a Deus. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te adoro. Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, o poder dessa palavra em cada vida aqui. Nós, ó Deus, nessa noite, Senhor, declaramos que o Senhor está levantando. Nós, essa noite, como boca de Deus, aqui nós dizemos para você, meu irmão, minha irmã: eu sou contigo. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do inimigo, aonde ele tem te derrotado, ele vai ser derrotado. Aonde ele tem tentado destruir, ele vai ser destruído. Recebe esta palavra nessa noite. Recebe esta palavra do Senhor na tua vida, porque o Senhor está te levantando, mulher valorosa, jovem valoroso, homem valoroso, nesta noite, dizendo para você: eu sou com a tua história. Eu sou com você. Eu sou o teu Deus. Eu sou contigo. Eu sou com a tua vida. Eu te levanto. Eu te sustento com a minha destra. E eu te digo: não temas, não te assombres. Eu sou o teu Deus. Amém, irmão? Você recebe essa palavra? Igreja, vocês recebem essa palavra? Em nome de Jesus, então dê um glória a Deus. No seu santo templo há um glória. Há um glória. Volte para o seu banco. Volte para o seu banco. E adore ao Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor.